Amém. Nós temos há muito tempo já, meditado no livro de Marcos, e ainda estamos no capítulo 1, e nas últimas 2 semanas nós meditamos em Marcos 1, 14 a 20. Ficamos 2 semanas nesses versos, e agora eu vou retroceder um pouco. De vez em quando isso acontece, porque às vezes as pessoas fazem algumas perguntas, apesar de a gente estar indo tão lentamente, aproveitando tanto o livro de Marcos, esse primeiro capítulo. Às vezes as pessoas fazem perguntas que eu acho importante e relevante nós voltarmos. E alguém me perguntou essa semana por que Jesus se batizou, não é? Então, em Marcos, capítulo 1, de 9 a 11, é onde esse evento tão monumental acontece e tem uma lição profunda para nós. Então, Marcos 1, 9 a 11 diz assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abrindo-se e o Espírito, como uma pomba, descendo sobre ele, e uma voz saiu dos céus e disse: Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Nós sabemos como Marcos começa o evangelho dele. Início do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Depois, no verso 2 a 8, ele descreve o ministério de João Batista, que foi o precursor de Jesus, foi quem preparou o caminho de Jesus. E agora, finalmente, no verso 9, como nós já vimos, nós já passamos nesse texto, apesar de não termos parado sobre o batismo de Jesus, o seu significado e por que ele se batizou. No verso 9, a gente sabe que é aqui que ele começa a contar a história de Jesus, aqui que Jesus entra na história. E ele não começa a história, Marcos, com a ascendência de Jesus, com a genealogia de Jesus, nem com os anúncios angélicos, nem com o registro do seu nascimento. Não há pastores, não há anjos cantando, não há sábios trazendo presente. A primeira vez que Marcos vai falar sobre Jesus é exatamente nesse momento. Marcos não fala nada sobre José e Maria, não fala nada sobre a infância de Jesus, não fala nada sobre sua juventude, nada sobre a sua vida adulta. Como eu já disse outra vez, em que nós estávamos passando por aqui, não há nenhuma profecia do Antigo Testamento na abertura do livro de Marcos, a não ser aquela que aponta para João Batista. Ou seja, não há nenhuma das grandes profecias que falam sobre o Messias. Marcos salta a história de Jesus, toda a história de Jesus, e já começa no primeiro evento público, da inauguração, nós diríamos, da coroação do rei, já que ele vai mostrar Jesus assim, e sua primeira aparição pública é o batismo, como nós acabamos de ler. De acordo com Lucas 3, 23, Jesus tem 30 anos de idade nesse momento. João também faz o mesmo, começa a falar de Jesus já nesse mesmo instante. E no momento que Jesus chegou para ser batizado, João Batista estava pregando por 6 meses. Então ele estava no Vale do Jordão, de norte a sul, batizando, e a pregação de João, ele estava pregando arrependimento, ele estava falando sobre a ira de Deus sobre o pecado, a purificação do coração, e tudo isso era simbolizado no batismo, a fim de que as pessoas escapassem da ira vindoura e que estivessem prontas para a chegada do Messias, o reino que estava chegando, e em vez de estar debaixo da maldição, estivessem debaixo da graça desse reino. Então, a mensagem de João era uma mensagem de julgamento, era uma mensagem de ira, era uma mensagem de julgamento ardente de Deus. Ele advertiu as pessoas para escapar dessa ira, e o único caminho era um verdadeiro arrependimento, era confessar os pecados, era admitir que ninguém, nenhum judeu, de nenhuma estirpe, nada que eles tinham feito, apesar de eles terem recebido a Bíblia, é assim que Paulo mostra no capítulo 12 de Romanos. Primeiro Paulo, no capítulo 1, diz que o mundo inteiro está perdido, o mundo gentio, o mundo que não conheceu Deus, mas
o judeu podia concordar com isso, mas no capítulo 2 de Romanos, Paulo diz o quê? E todos os que têm a Bíblia, todos os que esperavam no Messias estão igualmente condenados. João está fazendo a mesma coisa. E por cerca de 6 meses, ele está chamando as pessoas a se prepararem para o Messias, para estarem no reino do Messias e não serem julgados pelo Messias. E um dia no verão do ano 26 depois de Cristo, entre a multidão dos que foram se batizar, estava Jesus. É aqui que Jesus entra na história do livro de Marcos, e essa é a única vez no Novo Testamento que você vai ver Jesus e João juntos, apesar dele ser aquele que veio preparar o caminho do Senhor. João Batista, como eu disse, tem pregado o arrependimento por 6 meses, tem batizado pessoas por 6 meses, então ele já está bem conhecido em Israel e em seu ministério, e todos sabem que o batismo de João é para o arrependimento, é a confissão de que nós estamos debaixo da ira de Deus, e de que nós mesmos não podemos fazer nada para escapar do julgamento de Deus. Então, quando Jesus chega, 6 meses depois, que João está pregando isso constantemente, João ainda tem 6 meses pela frente. João, depois desse evento aqui, que Jesus é batizado, ele vai pregar mais seis meses, e no final ele vai ser preso por Herodes, e depois que ele foi encarcerado, ele vai ficar preso por 1 ano, e nós sabemos que ele vai morrer. Então toda a história de João Batista, todo o ministério é 6 meses antes de Jesus ser batizado, 6 meses depois que Jesus é batizado e ele é preso. Portanto, todo o ministério de João Batista aquele que Jesus disse que nenhum é maior dos que foram nascidos por mulher, foi somente 1 ano. Depois ele é preso, fica preso 1 ano, e depois a sua cabeça é cortada. Então essa é a única reunião que nós temos dos dois, esse é o único registro no Novo Testamento, embora eles tenham se conectado de alguma maneira por causa dos seus discípulos. Ou seja, vai haver alguns momentos em que os discípulos de João vão seguir Jesus, e que depois os discípulos de João vão falar com os discípulos de Cristo, mas essa é uma reunião monumental, é a reunião daquele que veio preparar o caminho do Senhor com o próprio Senhor, e ela tem um significado que é abrangente, eu diria, a longo alcance, não é? Porque esse é o momento da coroação do rei. Lembre-se que eu disse que no mundo gentio, bem como no mundo judaico, a palavra evangelion, não é? É uma palavra, é uma boa nova, mas que tem sempre a ver com algo que muda a vida das pessoas. Por exemplo, eu disse sobre aquele documento antigo que diz princípio do evangelho de César Augusto, exatamente como Marcos está começando aqui, sempre falava sobre a coroação de um rei, ou sobre a ascensão de alguém que se torna rei. Então essa é a ascensão do rei ao trono, é o rei chegando, e Marcos está escrevendo sobre o grande rei de Deus, o ungido de Deus, o Messias, que vai declarar uma nova era para o mundo. O reino de Deus chegou, não é? O rei chegou, o reino chegou, e essa é a sua coroação. Então o próprio João é identificado para nós aqui nas páginas do Novo Testamento de João Batista. Esse não é o nome dele, não é? O versículo 4 literalmente diz João o batizador. Ele é chamado de Batista porque ele batizava as pessoas, e entre os rituais e cerimônias do judaísmo, não havia o batismo que João fazia. Havia lavagens cerimoniais das suas mãos, não é? Mas você mesmo fazia isso, mas o batismo não existia. Isso era tão peculiar que começaram a chamar ele de João o batizador, que virou João Batista. Ele é chamado assim por causa daquilo que ele fez, e então ele está fazendo algo que é muito raro, é único, portanto isso acabou ficando ligado a ele dessa forma profunda. Então, para João fazer o que ele estava fazendo, que era único, não é? Batizar Jesus era algo totalmente estranho.
era algo totalmente fora da curva, era até ofensivo. É embaraçoso, e foi embaraçoso para aqueles que criam naquilo que João dizia, não é? E para os primeiros crentes, mesmo depois dos primeiros escritos do Novo Testamento, logo no início, no segundo século, terceiro século, as pessoas ficavam confusas sobre por que João Batista batizaria Jesus. Porque o batismo era o batismo do arrependimento, para o arrependimento, era o batismo onde você confessava estar debaixo da ira de Deus, e como você escapar da ira de Deus. Então era embaraçoso para alguns dos primeiros cristãos, nos primeiros séculos depois dos apóstolos, a ideia de que Jesus precisava de um batismo de arrependimento, não é? Que você tinha que confessar seus pecados, como e ser batizado. Então a ideia de que Jesus de alguma maneira estava de alguma forma debaixo do juízo divino era algo completamente confuso, estranho, bizarro, não é? Mas no entanto ninguém tinha inventado isso. Todos os evangelhos retratam a mesma coisa. Então ninguém podia dizer que de alguma maneira isso era algo estranho aqui, porque Mateus, Marcos, Lucas são explícitos, e João se refere ao batismo de Cristo. Então não há nenhuma dúvida de que as testemunhas oculares, de que os apóstolos testemunham sobre esse evento, que Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, foi batizado por um profeta judeu com um batismo que estava relacionado ao pecado, ao arrependimento, estava relacionado à ira de Deus, à confissão e ao perdão, e é muito difícil explicar. É por isso que quando a pessoa me perguntou, eu achei bom a gente já ter passado por aqui e voltar só para falar a respeito disso. Não foi difícil só para os cristãos do passado, ou talvez para os cristãos do presente. Você vê que isso foi difícil para João entender. João Batista não entendeu. Se você voltar para Mateus capítulo 3, João teve o mesmo problema que qualquer um tem à primeira vista com a ideia do batismo de Jesus. O verso 13 de Mateus capítulo 3 diz assim: então Jesus chegou. A palavra é paraginomai, ou seja, fala de aparição pública, não é? Literalmente, ele fez sua aparição pública. Literalmente, é a primeira vez que ele vai se manifestar publicamente como quem ele é. Ou seja, ele viveu até esse momento 30 anos exatamente como todo mundo, como uma pessoa comum. Aqui é a primeira vez que ele vai realmente sair, o Messias vai sair, eu diria, da obscuridade e vai se apresentar. O rei chegou. Esse é o momento. Ele chega da Galiléia, no Jordão, e vai a João com esse propósito. É por isso que ele veio. Jesus não estava passando por lá. Jesus viajou centenas de quilômetros para ser batizado. Esse é o propósito que levou ele ali. Então, essa era uma audiência privada. Havia uma multidão lá. Gente de todos os lugares. As multidões iam até João, e elas sabiam o que João pregava, e elas sabiam o que o batismo significava. E João realmente não consegue lidar com aquilo. Ou seja, não foi só os primeiros cristãos no segundo século, terceiro século que tiveram dificuldade. A gente vê que João tentou impedi-lo, e esse impedir que João tentou está no imperfeito, ou seja, ele continuamente tentou impedi-lo. Ele continuou insistindo e tentando impedir Jesus de participar, e eles entraram no impasse. João definitivamente não queria fazer aquilo, porque não fazia sentido para João. Não fazia sentido para João o que ele pregava e o que o batismo significava. Então, João sabia quem era Cristo. Primeiro, nós sabemos toda a história, não é? E eles eram parentes, não é? Nós não sabemos como foi a relação deles durante esses primeiros 30 anos. Mas nós sabemos que Isabel, a mãe de João Batista, e Maria, a mãe de Jesus, eram parentes, e quando estavam grávidas, miraculosamente, se encontraram.
E você se lembra que elas, quando se encontraram, a Bíblia diz que João Batista saltou em seu ventre quando estava diante de Maria. Então, João nasceu primeiro e depois Jesus. Mas você vê que eles têm a mesma idade. É uma questão de meses apenas. E cada um deles, é óbvio que conhecia a circunstância da gravidez das suas mães. Tão incomum, tão miraculoso e tão surpreendente. Então, em cada evento familiar, não é? Ou em cada Páscoa, quando as famílias iam para Jerusalém, quantas vezes Maria e Isabel não se encontraram com seus filhos, e elas sabiam que aquele que foi gerado era o Filho de Deus, que seu filho seria chamado Santo, que o nome dele era Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados, e que ele não tinha nenhum pecado. Ou seja, João cresceu com essas verdades, não é? E Isabel sabia que Jesus, o filho de Maria, era o Filho de Deus, o Filho Santo, o Filho sem pecado. Você pode imaginar como, quando Isabel e Maria se encontravam, como era o papo de mãe, né? Não importa quão espiritual Maria fosse, seria difícil não falar sobre um filho perfeito, não é assim, queridos? As mães tentam até ver perfeições nos seus filhos que eles não têm definitivamente, não é? Mas você pode imaginar a conversa entre Maria, não é? Maria perguntando: e João, como é que é João? Como é que ele está? Ela podia dizer: é estranho ele vive pelo deserto, ele viveu toda a sua vida meio longe de nós. E o teu filho? Maria dizer: perfeito, meu filho perfeito, não é? Nunca uma pirraça, nunca um pensamento contrário à mãe, nada, perfeito. Ou seja, quem poderia resistir de falar do seu filho perfeito? Então, você tem todos os tipos de crianças que são depravadas, todos nós, todos os nossos filhos. Não há ninguém, nenhuma criança que realmente seja como as pessoas às vezes idealizam, puras, não é? O pecado, Spurgeon diz assim: comece a pregar cedo para o seu filho. Ele começa a pecar muito, muito cedo. Mesmo antes da consciência, as crianças já sabem mentir, fazer pirraça. É o pecado. Então, quanto à interação que eles tiveram pessoalmente, nós só podemos imaginar. Então, mas eles são parentes, suas famílias próximas. Então, Jesus viveu toda a sua vida em Nazaré. E agora, ele saiu de Nazaré e foi para ser batizado. E é óbvio que João fica completamente confuso com o que está acontecendo, porque João sabia a razão pela qual ele pregava e as pessoas eram batizadas. E essa é uma construção grega infinitiva com para, de propósito. Ele foi lá para ser batizado. Como eu disse, ele saiu de Nazaré e foi até João com esse propósito, para ser batizado. Isso, francamente, é chocante, porque o batismo de João é um batismo para os pecadores. É um batismo para os que estão debaixo da ira de Deus. Então, por que Jesus gostaria de ser batizado? Por que ele seria batizado? Então, isso levanta algumas questões. Escritores antigos tinham todo tipo de sugestões malucas, porque nunca faltou herege e gente falando maluquice na história da igreja. Então, no segundo, terceiro, quarto séculos, surgiram muitas pessoas escrevendo mil coisas. Por exemplo, uns sugeriram que a ideia de Jesus ir a João era só para agradar a sua mãe, Maria. Por exemplo, há um falso evangelho, não é, apócrifo de séculos depois, que é o evangelho segundo Hebreus, que diz assim: eis que a mãe do Senhor e seus irmãos disseram a ele: João Batista batiza pela remissão de pecados, vamos lá e seja batizado por ele, assim, tipo assim, para dar uma força no ministério, para dar um apoio.
Mas ele lhes disse, lá no Evangelho segundo Hebreus, com que pecado eu cometi para ser batizado por ele, a não ser que por acaso isso tenha acontecido por ignorância. Você vê, totalmente ridículo e antibíblico. Então, o que o Evangelho, o apóstolo está dizendo é o seguinte: só se Jesus disse, só se eu cometi algum pecado por ignorância, do qual eu não sei. Então, você vê que, ao tentarem explicar, surgiu toda espécie de coisas. Os gnósticos tinham uma solução. Os gnósticos foram até hoje, muitas ideias dos gnósticos estão nas igrejas, mas eles foram algo combatido por Paulo em Colossos. Enfim, eles estavam sempre lá. E no século II, já por fim, eles disseram que Jesus era somente um homem como todo mundo, e que ele era só um homem até o seu batismo, que lá no seu batismo, quando o Espírito Santo desceu, então o Logos, o elemento da divindade, foi infundida nele, por isso que ele foi batizado. Você vê, uma blasfêmia. Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, não é? Ele é o santo que há de nascer de ti. Então ele era o Filho Santo gerado por Deus. Agora, se ele não tinha pecado, se ele não precisava de nenhuma confissão, nem arrependimento, nem nenhuma conversão, nem nenhuma transformação, por que então ele seria batizado por João? É isso que João mesmo reconheceu um problema, quando naquele dia ele estava lá pregando, fazendo batismos, e de repente ele vê Jesus. De volta em Mateus 3,14, a Bíblia diz assim: João tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Você vê que ele está tão chocado quanto todo mundo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou um pecador, eu, João Batista, eu nasci debaixo da ira de Deus, eu preciso ser batizado, eu preciso ser redimido, eu preciso ser salvo. Você não precisa, você que devia me batizar. Então todos os pronomes são enfáticos aqui no original. Eu preciso ser batizado por você, você não precisa ser batizado por mim. Então o tratamento que João fez a Jesus é exatamente o oposto do que ele deu aos saduceus e fariseus, porque alguns fariseus e saduceus foram lá para serem batizados, mas, por exemplo, Mateus 3,7, João não recebeu eles bem, não falou assim: vem ser batizado. João disse: raças de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Como é que vocês pensam que pode escapar da ira de Deus? Eu sei que vocês não se arrependeram, eu sei que o coração de vocês é totalmente oposto a Deus, portanto eu não vou batizar vocês. Eu não vou batizar vocês só porque vocês falaram que querem ser batizados. Produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, produzam frutos que mostrem que vocês realmente são pessoas arrependidas, que sabem que estão debaixo da ira de Deus. Vocês são cheios de autojustiça, são legalistas. Então, vocês não têm nenhum arrependimento real. Produzam fruto dignos de arrependimento, para que vocês sejam batizados, porque o batismo é para quem se arrependeu, é para quem realmente foi mostrado merecer a ira de Deus. Então você vê, o tratamento que ele dá aos fariseus e saduceus que vão se batizar foi o oposto. Não só vocês são pecadores, como não são arrependidos de verdade. Mas ele disse para Jesus o oposto disso. Para eles disseram, ele disse: vocês precisam se arrepender verdadeiramente, vocês precisam que esse arrependimento sincero se manifeste em frutos que mostrem que vocês realmente compreendem a depravação dos seus corações. Agora, Jesus está numa categoria totalmente diferente. Ele se recusou a batizar. Ele batizava os pecadores, mas ele se recusou a batizar os fariseus. E a Jesus ele também está se recusando a batizar, mas pelo motivo exatamente oposto, por causa da sua impecabilidade. Jesus se elevou acima dos fariseus numa distância incrível. Você vê, João está dizendo para os fariseus: eu não vou batizar vocês porque vocês não se arrependeram de verdade. Agora Jesus
ele está dizendo para Jesus: eu não vou batizar você porque você nunca pecou, porque você é o santo. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, João diz: quando Jesus chegou para ser batizado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, como é que ele ia batizar ele? A multidão que vinha ouvindo João, o batismo, o arrependimento, daqui a pouco vem chegar o Cordeiro que é quem tira o pecado do mundo. Então, no verso 31, ele diz: eu não reconheci a princípio. Ele diz assim: este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado. Então, a tradução não é melhor. O que acontece é que João está dizendo que quando ele viu Jesus, ele não o reconheceu. Ou seja, eles estavam bastante tempo a se ver, no meio da multidão. Quando ele viu Jesus, ele não sabia quem ele era, ele não o reconheceu. Então ele diz isso, e João testificou no verso 32, mas eu vi o Espírito descendo sobre ele, eu não reconheci, mas aquele que me enviou para batizar na água, disse-me. Então João deu o seguinte testemunho, a Bíblia diz: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Ou seja, eu não teria reconhecido que ele era Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus, porque apesar de serem primos, parece que não se viam há muito tempo, e ele olhou lá aquela pessoa no meio da multidão, não o reconheceu. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1, 32 e 33. Então, João tinha as informações sobre sua prima, não é? João, na infância, teve lá esses encontros aí que eram natural das famílias, e natural ir a Jerusalém na Páscoa, mas ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus, mas agora há esse hiato de tempo, e quando ele vê Jesus, Deus mostra a ele que aquele é o Cordeiro, o que tira o pecado do mundo, o que batiza com o Espírito Santo. Então, o batismo é o evento que é a coroação do rei. Começa o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas tudo parece muito bizarro, queridos. Tudo parece de alguma forma errado. A relutância de João, a insistência dele em não batizar Jesus, é fundamentalmente importante para a identidade de Jesus. Você vê todo esse evento acontecendo para deixar público ali, na coroação do rei, na chegada do rei, na chegada do reino, quem Jesus é. Porque João está dizendo publicamente para as pessoas: você não precisa de arrependimento, você não precisa de batismo do arrependimento, não há nenhum pecado em você, isso é um batismo para pecadores, você não está na categoria dos pecadores. Agora, desde Adão, nenhum homem nasceu no mundo fora dessa categoria, ele é o único, e essa é uma das maiores afirmações da impecabilidade de Cristo. Então João está dizendo que Jesus é santo, imaculado, separado dos pecadores. Ele está dizendo que Hebreus 4,15 diz, ele foi tentado. Nós já meditamos 3 quintas-feiras seguidas sobre a diferença, ou seja, há algumas semelhanças entre a tentação de Jesus e a nossa, porque nós podemos ser tentados externamente, mas quando Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelo pecado no nosso interior, Jesus nunca foi tentado assim, ou seja, não havia nenhum pecado no interior de Jesus, não havia concupiscência. Quando Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, então, esse próprio desejo, essa própria tentação é pecado, porque ela flui do pecado dentro de nós. Mas aqui diz,
que ele, embora tendo sido tentado por tentações que vêm do exterior, ou seja, vêm de Satanás, não vêm da concupiscência que ele não tinha, não vem do seu coração, não vem de dentro do seu ser, sem pecado. Não é? Então, a revelação das Escrituras é clara e esse incidente então se torna surpreendente. Não é? Então, por que ele seria batizado? Porque ele iria para baixo, simbolizando a morte para uma vida de pecados, uma vida debaixo da ira de Deus, como se ele precisasse morrer e ter uma nova vida, não é? Morrer e nascer de novo. Então, alguns lá no segundo século disseram: isso era apenas o rito de iniciação para os sacerdotes. É óbvio que isso não tem nenhuma base bíblica. Alguns falaram que esse foi o batismo do prosélito, como se Jesus estivesse se identificando com os gentios, mas não há nada na Bíblia a respeito disso, é totalmente enganoso. E alguns dizem que ele estava apenas deixando João fazer as coisas para validar João, como eu disse, até a família dele falando lá para validar o ministério de João. Tudo isso está errado. Então a melhor coisa é nós deixarmos Jesus mesmo falar a respeito disso. Em Mateus 3, ele diz assim no versículo 14 e 15: mas João opunha-se-lhe, dizendo, a Bíblia diz que João continuava se opondo à ideia dele se batizar. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Ele permitiu, depois de muita relutância, é idiomático. Ele está dizendo: pare, João, pare de me atrapalhar, entregue-se, não resista. É comum, é incomum, é estranho, mas é necessário agora. Então se renda nesse momento a essa realidade. Esse é um momento especial. Pare de tentar impedir, não é? Então existe uma razão ali mesmo. É apropriado para nós, é necessário que nós cumpramos toda a justiça, João. Então, quando João ouviu isso, ele parou de resistir. Então, o que significa cumprir toda a justiça? É fazer tudo o que é justo aos olhos de Deus. É sobre isso que Jesus está dizendo, para fazer absolutamente tudo o que Deus requer, tudo o que Deus requer do homem. Então João batizou porque Deus exigiu isso. Ele era João, o batizador, ninguém nunca tinha feito isso, mas essa não era uma ideia de João, não é? Como você pode ler em João 1,33, aquele que me enviou para batizar em águas me disse. Ou seja, o verso todo diz: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João está se referindo a Deus. Ele está dizendo: aquele que me enviou a batizar, Deus enviou João a batizar. Esse era o propósito de Deus, essa era a ordem de Deus. Deus lhe deu a mensagem e Deus lhe deu a responsabilidade simbólica do batismo, manifestando aquela mensagem. Então esta é a vontade de Deus. Jesus disse: se isso é o que Deus manda, então eu, como um homem, devo fazer o que Deus manda, independente do fato de eu ser totalmente santo e não haver nenhuma necessidade disso. Então esse é um dos mais maravilhosos insights que você vai ter na Bíblia sobre a obediência absoluta e abrangente e completa de Cristo. Ele se humilhou. Ao se batizar, ele se humilhou, deixou o seu trono, se tornou um homem. Ao se batizar, ele está se humilhando mais ainda. Ele está agindo como os pecadores devem agir. Você vê que em tudo ele se submeteu à vontade do Pai, não importa quão humilhante isso fosse. Se Deus disse que isso deve ser feito, então eu farei isso. É óbvio que
O batismo fala de arrependimento, de pecado, de todas essas coisas. É óbvio que eu sou o Cordeiro Santo, imaculado, mas eu farei. Essa é a perfeita obediência de Cristo. Ele nunca obedeceu porque aquilo, como nós às vezes queremos, pareça razoável, não é? Ou que aquilo não seja humilhante demais. Ele simplesmente, a comida e a bebida dele era fazer a vontade do seu Pai. E é essa obediência sem limites de Cristo que é imputada a nós quando nós somos chamados eficazmente e somos justificados. Essa é o que os teólogos costumam chamar de a justiça ativa de Cristo. Ele em tudo obedeceu a Deus. Ele amou a Deus sobre todas as coisas, amou o próximo como a si mesmo. Ele não deixou de cumprir nada que Deus exigiu. Não é? É a sua justiça ativa. Isso está em conexão com 2 Coríntios 5, 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós, para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. Então, duas coisas estão trabalhando aqui, duas coisas. Deus coloca o nosso pecado sobre ele e coloca a justiça dele sobre nós. Então nós estamos cobertos pela justiça de Cristo. Filipenses 3, Paulo diz: e que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Filipenses 3, 9. Ou seja, a justiça com que o cristão entra no céu não é nenhuma justiça a não ser a de Cristo. Outro dia alguém me disse: Isaías diz que nossas justiças são como trapos de imundície, mas depois que nós somos justificados, regenerados, nós não temos atos de justiça? Não. Não há nada que a gente faça, não é, que realmente possa ser contado. A justiça que nós vamos entrar no reino de Deus é tão somente a perfeita justiça de Cristo. Então Paulo está dizendo: eu nunca busco e nem quero nenhuma justiça que vem da lei. Então por que Paulo era alguém obediente? Porque o amor de Cristo o constrange. Porque um morreu por todo, logo todos morreram, para que aqueles vivem e vivam para ele. Não tinha nada a ver com a lei, nem com a justiça. Então Paulo diz que eu quero ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O que isso realmente significa? Significa que simplesmente Jesus morreu na cruz e Deus realmente tratou como se ele tivesse vivido toda a vida do Josemar, toda a vida, cada pecado, cada pensamento, cada coisa que desonrou a Deus. Não é um faz de conta. Ele realmente tratou ele como trataria Josemar, derramando sua ira infinita. Ele realmente colocou a minha vida sobre ele de verdade, cada ato, cada pensamento e cada intenção, e colocou de tal maneira que sua ira foi derramada sobre ele. Ele o castigou, como se o meu pecado fosse o pecado dele, e assim de todos os eleitos. Agora, por causa disso, ele me trata como se eu tivesse vivido a vida de Cristo. Isso é que é a justificação. E é por isso que Jesus obedeceu em tudo, e aqui, nesse momento. Então Jesus viveu uma vida perfeita, com perfeita obediência em tudo que Deus ordenou aos homens, incluindo o batismo. É isso que ele diz a João, a fim de que sua vida perfeita pudesse ser creditada na minha conta. Quando Deus olha para a cruz, ele vê você, não é? Ele vê todos os seus pecados, e ele realmente derrama toda a sua ira, que eternamente seria derramada sobre cada um dos eleitos, e como isso nunca é a poder ser experimentado infinitamente eu estaria sobre aquela condenação. E agora, quando ele olha para mim, ele vê Cristo, ele vê a vida perfeita de Cristo. Ele não vê hoje, no final do dia de hoje, dessa quinta-feira, Deus não me ama mais ou me ama menos conforme foi o meu dia, porque ele continua vendo hoje o que ele viu ontem, a vida perfeita de Cristo, no fim de mais um dia. Então ele fez tudo o que Deus disse para ser feito, porque ele era perfeitamente justo, perfeitamente obediente,
E essa vida perfeita, justa, que foi creditada a cada um daqueles que o Pai deu ao Filho, como se eles tivessem vivido a vida, que o Pai pode olhar e dizer: esse é o meu filho amado, esses são meus filhos amados, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não há nada que eu veja neles que não seja perfeito. É por isso que Jesus em Cantares diz assim: perfeita és, amiga minha, não há defeitos em ti, não há manchas em ti. Ou seja, ele está olhando para a igreja dizendo: não há nenhum defeito em ti. E isso é verdade, porque ele está olhando para cada um dos redimidos e vendo a justiça do seu filho e sua vida perfeita, como ele viu a vida deles nele e cravou ele numa cruz. É isso que significa justificação. E essa é a primeira coisa que Jesus diz. Mas há um segundo aspecto disso, um segundo aspecto que eu acho que é retratado aqui lindamente. Não é? Havia outro modo em que Jesus cumpriu toda a justiça, não só de maneira ativa, mas de maneira passiva em sua morte. É isso que é a obediência ativa de Cristo, ou seja, é o que ele viveu. Mas ele honrou a lei também na sua obediência passiva, no que ele sofreu. Como eu já disse, Jesus, ele esgotou a lei. Quando ele diz que não há nenhuma condenação, é porque Jesus cumpriu a lei de uma maneira incrível. Ele cumpriu a lei e satisfez a lei por uma vida perfeita. Depois, ele satisfez a lei por receber a punição final da lei. Ninguém cumpre lei duas vezes, porque a lei sempre é satisfeita numa das suas exigências. Como eu já disse aqui, ou você avança o sinal e paga a multa, ou você fica parado e cumpre a lei. Você pode cumprir a lei de duas formas. Se você avançar o sinal, você vai cumprir a lei? Vai, pagando a multa que a lei estabeleceu. Se você ficar parado, você cumpriu a lei? Cumpriu, restringindo e se submetendo ao que a lei disse. Agora, Jesus é como se ele tivesse parado e pagado a multa. Ele pagou duas vezes. Então a justiça exigiu a morte, não é? A justiça de Deus exigiu a morte e a condenação eterna, a ira eterna, e a justiça exige que a penalidade seja paga. A justiça sustenta a lei deve ser satisfeita, e o pecado deve ser punido. E Cristo, ao ser batizado, simbolicamente se identifica com os pecadores. Ou seja, o meu batismo só tem validade porque ele aponta que a saída infinita caiu sobre ele. Então essa é a segunda coisa que Jesus está fazendo aqui. Jesus está dizendo: me deixe ser batizado, porque no fim, a ira que é tirada de sobre todos aqueles que são salvos e batizados, vai cair sobre mim. Essa morte que nesse momento é simbólica, não será simbólica para mim. O livramento da ira, que é simbolizada nesse ato, não será simbólico para mim. De alguma maneira, eu sou o que experimento o batismo final por todos aqueles que o experimentam simbolicamente. Ele é de fato o Cordeiro de Deus, pelo qual o nosso pecado é para sempre afastado de nós. Então ele deve ser batizado para satisfazer a exigência da retidão ativa, de em tudo ele ter obedecido tudo que Deus ordenou aos homens, e a sua retidão passiva também. Então João o batizou. Então agora nós podemos ver o que aconteceu na meia hora final que nós temos. Então a gente pode voltar para Marcos e ver no versículo 9, naqueles dias, que dias? Os dias do ministério de João Batista, que são delineados do verso 2 ao 8. Naqueles dias em que João estava pregando no deserto, junto ao Jordão, veio Jesus, veio de Nazaré da Galileia e foi batizada por João no Jordão. Então agora lembre-se, nós gastamos 2 semanas falando sobre o autor desse evangelho. Marcos está escrevendo em Roma para os romanos, ou seja, principalmente para os gentios. Então ele identifica a Galileia como a Galileia dos gentios. Não sei se você conhece a história da Galileia. Ela era parte, claro, da terra que Josué conquistou quando entrou em Canaã.
mas por volta do século 8 antes de Cristo, ela foi invadida pelos assírios e foi trazida uma quantidade enorme de gentios, e sempre eles tentaram trazer esses gentios de volta a uma relação correta, circuncidar e tal, mas isso nunca funcionou muito bem. Eles nunca foram anexados de maneira plena àquilo que o judaísmo era. E quando quando João Batista chega nesse momento do ministério dele, há uma quantidade enorme de gentios na Galileia. E é por isso que é chamada aqui da Galileia dos gentios. Então a Galileia era tratada como um lugar ruim, da onde nada bom podia vir, onde estava um povo que não era puro, não era o povo de Deus. E essa era uma das coisas que foi dito a respeito de Pedro, por exemplo, de maneira preconceituosa. Por exemplo, em Marcos 14, 70, diz assim: ele não é galileu. Quando Pedro falou com o sotaque dele, as pessoas perguntaram: mas ele também não é galileu? Ele deve ser companheiro do Galileu lá, do que está preso, não é? No momento em que ele vai negar Jesus. Então, não havia nada em Israel além de desprezo pela Galileia. De fato, quanto mais distante de Jerusalém você tivesse, menos puro sangue você era visto e tratado. Em João 7, verso 40, algumas pessoas disseram, quando ouviram essas palavras: este é certamente o profeta, este é o Cristo. Mas outros diziam, o texto diz: Cristo não pode vir da Galileia, mas ele é da Galileia. Então seria impensável que o Messias viesse da Galileia. É a Galileia dos gentios, é a Galileia daqueles que são mais desprezados. No entanto, com o passar do tempo, essas pessoas esqueceram as profecias. Por exemplo, Isaías 9, 1 e 2 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, a caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma grande luz. Isaías tinha dito que o Messias viria da Galileia, nasceria em Belém, mas ele viria da Galileia. Essa profecia messiânica do Messias diz exatamente isso: o Messias viria da terra de Zebulon, de Naphtali, da Galileia dos gentios. Então essa é a parte norte de Israel, a Galileia. Mas Jesus não veio só da Galileia, ele veio de Nazaré, não é? Nazaré é tão obscuro, a gente chama de Jesus Nazareno, não é? Que ela nem é nomeada na Galileia. A Galileia era um lugar assim, era o pior de todos os lugares, mas Nazaré não era nem nomeada na Galileia. Então, se você dissesse que Jesus veio de Nazaré, era obscuro demais. Para entender de onde ele veio, tinha que dizer que ele veio da Galileia dos gentios. Então, Nazaré, na Galileia, era totalmente obscuro e desconhecido. Não há nenhuma literatura, não há nenhum documento judaico antigo que mencione Nazaré. Não é? Nem Flávio Joséfo, com a sua grande história dos judeus, nem o Talmude, nem o Velho Testamento, nada fala sobre Nazaré. Nazaré é muito obscuro. Você vê, Isaías diz: virá da Galileia dos gentios. Nazaré é uma cidadezinha na periferia da Galileia, assim, era o cocô do cavalo do bandido, assim, a Galileia era tão desprezada, Nazaré não era nada, porque Nazaré era sem importância na própria Galileia. E para os judeus, a proximidade de Jerusalém era tudo, né? Então a suposição era de que o Messias viria de Jerusalém, onde estava o templo, onde estava a cabeça e o núcleo da liderança espiritual de Israel. Mas nós sabemos que ela era corrupta, apóstata. Como sempre, aquilo que mais parecia identificar a verdade de Deus era que estava mais distante de Deus. Então os profetas disseram que o Messias viria das margens, o Messias viria da periferia, mas na verdade ele viria da periferia da periferia. De Nazaré, da Galileia dos gentios, ele ainda veio de Nazaré,
Então isso em si é um comentário sobre a corrupção do judaísmo. Quando os valores humanistas tomam o nosso coração, nós sempre nos afastamos daquilo no qual Deus mais mostra. É que Ele escolhe sempre as coisas que são totalmente desvalorizadas pelo homem, para mostrar o orgulho humano e como Deus é diferente dos homens. Então, apenas uma palavra sobre o Jordão. Então, normalmente a gente pensa em visões idílicas do Rio Jordão, mas o Rio Jordão tem um comprimento de 170 quilômetros. Se você simplesmente pudesse, hoje a gente pode, naquela época não, voar sobre o Rio Jordão, mas se você tiver que flutuar, ou seja, ir pelo Rio Jordão, são 321 quilômetros. 10 metros de profundidade é o máximo. Então, o ponto mais largo tem 31 metros. Então, não é um grande rio, nem largura, nem seu comprimento. E aqui, João não estava próximo, ele foi para distante, ele foi para o Jordão, mas lá para o meio do deserto, longe da civilização. Ele estava batizando como Deus havia ordenado, e Jesus foi até lá ao deserto ser batizado por João. Baptizo quer dizer imerso. Então, ele foi lá para ser batizado, havia todo esse simbolismo, estava totalmente ligado à pregação de João, e atravessar o rio da morte, realmente morrer para tudo que você era, e tudo que você era que só trouxe ira infinita de Deus sobre você. Então, Marcos diz assim, imediatamente. Marcos adora essa palavra. Eu falei que o livro de Marcos é um livro onde tudo acontece muito rápido. Ele usa a palavra imediatamente toda hora. Só no capítulo 1, ele usa a palavra imediatamente 11 vezes. Imediatamente aconteceu isso. Então, estava acontecendo isso e imediatamente aconteceu aquilo outro. Tudo é muito rápido. Então, a Bíblia diz, imediatamente, quando ele estava saindo da água, Lucas acrescenta assim, Lucas 3, 21, enquanto ele estava orando, ou seja, ele estava saindo da água em comunhão com o Pai todo o tempo. É isso que Lucas traz para nós. Então, ele estava saindo da água, ele sobe à margem do rio, e essa é a cena em que nós demoramos, acho que 4 semanas, porque é a cena trinitária do livro. Nós gastamos bastante tempo falando sobre a Trindade. Quando ele sai da água, a coroação acontece. Como eu disse, essa é a coroação pública do Messias, o ungido, o rei, não é? E ela tem 2 partes. Tem uma parte visual e uma parte audível. Uma visual e uma audível. Primeira, a unção do Espírito Santo, e a segunda é a afirmação do Pai na coroação do Filho, do Messias. Então, Marcos diz, imediatamente saindo da água, ele viu os céus se abrirem. Então é uma visão, isso aqui não é uma visão, não é que Jesus viu isso, é que isso está acontecendo para todo mundo. Não é? João, por exemplo, diz assim, eu vi o Espírito descer sobre ele. Então é algo público, é Deus manifestando um testemunho. Você vai ver que a voz também é audível, todos ouvem, não é uma visão, é uma realidade visível, em contraste, por exemplo, com as visões de Ezequiel, que só Ezequiel estava vendo, ou a visão de João na ilha de Patmos, só João estava vendo. Não, ele viu os céus abrindo. Este é um sinal de que Deus entrou no tempo, Deus entrou no espaço, de maneira agora efetiva. Ele entrou lá quando nasceu, mas agora vai começar realmente a coroação do rei. O rei vai começar a agir. Quer dizer, isso aqui é enorme. Isso é uma das maiores cenas da história do mundo e da Bíblia. Então lembre-se, Deus há 400 anos não falou. 400 anos de silêncio divino, até que o anjo vem e fala com Zacarias, e Isabel, e outro anjo vem e fala com Maria, mas tudo isso particular. Publicamente,
Há muitos séculos Deus não faz nada disso, como na inauguração do templo de Salomão, essas coisas que Deus mostrava, ou como mostrou abundantemente no deserto. Então os céus estavam fechados há 400 anos. Agora ele viu como os céus se abrindo, entende? Ele viu o céu se abrindo, e Marcos usa um verbo que Mateus e Lucas não usam, esquizo, que significa rasgar. Ele viu o céu se rasgando. Então isso é dramático. É usado apenas mais uma vez no Novo Testamento, esse verbo, esquizo, só quando o véu do templo foi rasgado, quando Jesus morreu na cruz. Então isso é tão significativo, porque Isaías, eu diria que é o capítulo da Bíblia que eu mais amo. Esse foi o primeiro capítulo da Bíblia que eu decorei, não é? Se você lê Isaías vem falando, a partir do capítulo 40 e aos 50, ele vem falando sobre o Messias, tudo é sobre o Messias, sobre a chegada do Messias. Mas quando chega no capítulo 64, que é esse capítulo que eu disse que é o primeiro capítulo que eu decorei, de tanto que 15, 16 anos eu amava esse capítulo. Isaías diz assim: se tu descesses, se tu rasgasses os céus e descesses. É assim que Isaías começa a falar, ou seja, ele estava esperando por isso. Deus, se tu rasgasses os céus. Essa é a palavra que Marcos está usando sobre o Messias, na hora que o Messias está sendo coroado, não é? Ele ora para que Deus rasgasse os céus e descesse. Ele diz assim: se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz ferver a água. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é a coroação do que Isaías vem dizendo do capítulo 40, 50, sobre o Messias. Então ele chega esse momento e diz: Deus, se tu rasgasses os céus e descesses. Isso é a antecipação do Messias. Ou seja, chegará o dia que os céus que estão silenciosos há tanto tempo se abrirão. E esse é o texto de Isaías 64. E os judeus viram a evidência de que o Messias viria e os céus seriam rasgados, se abririam. E há um documento interessante de 250 antes de Cristo, chamado o Testemunho de Levi. E é incrível aqui, porque o documento, parece nesse documento a descrição do batismo. O Testemunho de Levi é um documento de 250 anos antes. Diz assim: os céus se abrirão, e do templo da glória eterna, com voz paterna, a glória do Altíssimo irromperá sobre ele. Uau, é exatamente a cena. Isso parece a prévia do batismo. Os céus se abriram, uma voz do céu, e o Espírito desce sobre ele. Então tudo isso é intensificado pelo verbo esquizo, que é rasgar, exatamente como Isaías orasse, tu rasgasses os céus e descesses. Então Deus está prestes a descer, e Ele faz isso na forma do Espírito Santo. Eu amo isso, o Espírito como uma pomba descendo sobre ele. O céu se abre, e você pode pensar em algo violento acontecendo, em algo explosivo, sabe, tipo Sinai. Agora, isso é só uma manifestação do Espírito Santo, não é? Eu sei que agora a gente acabou sempre pensando no Espírito Santo, e sempre a pomba está lá, mas não, é só algo que nos aponta para algo. Não há uma ligação, não é? É só para nos ensinar algo. É assim que Deus quis manifestar nessa teofania. Então, simplesmente diz que o Espírito desceu visivelmente, não é? Lucas diz, no capítulo 3, versículo 21, em forma corpórea, ou seja, de alguma maneira visível. Ele desceu como uma pomba. A questão não é a pomba, não é?
A pomba não cai, não é? A pomba é um animal gentil. A Bíblia sempre coloca a pomba ligada à gentilidade. Sejam prudentes como as serpentes e mansos como a pomba. O que Deus quer enfatizar é esse descer doce, não é, da pomba. É assim que o Espírito Santo veio. Não está dizendo que o Espírito Santo, você pode pegar a pomba e começar a pensar em um monte de coisas sobre o Espírito Santo, porque é assim que as pessoas fazem, elas esticam demais aquilo que Deus quis ensinar e acabam se perdendo. Você não conecta o Espírito a uma pomba. A questão é que a pomba é uma ave gentil, bonita e delicada. O Espírito desceu de alguma forma visível e quer mostrar como ele desceu com essa gentileza, com essa beleza, aparecendo como uma pequena pomba que pousa suavemente sobre o rei ungido, sobre o Messias. Isso é importante porque Isaías deixou bem claro que quando o Messias viesse, ele seria capacitado pelo Espírito Santo. Isso é grande, não é? Então isso é uma confirmação de que Jesus é o Messias, porque o céu se rasga, o Espírito vem sobre ele. Isaías 11:1 diz: o rebento brotará do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, ou seja, ele virá da linhagem de Davi. Um ramo de suas raízes dará fruto. Esse é o Messias vindo de Davi. E o Espírito do Senhor, Isaías diz, repousará sobre ele. Então, é a profecia messiânica. E no Isaías 32, no verso 15, diz assim: até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto. Então, ele sabia que quando o reino messiânico viesse, na sua inauguração, o Espírito desceria sobre o Messias. E ele viveria sobre o pleno poder do Espírito Santo. Então escute Isaías 42:1: eis que o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, que minha alma se deleita, pus sobre ele o meu espírito. É Deus falando sobre o Messias. Essas são as profecias. O Messias teria o poder da presença plena do Espírito Santo. Em João 3:34, diz que Deus deu o seu Espírito a Cristo. Essa é a chave: sem medida, sem limites. Isso não é verdade para mais ninguém, não é? Todo mundo tem uma medida do Espírito, é isso que a Bíblia diz. Todos nós recebemos uma medida do Espírito Santo, mas ele recebeu o Espírito sem medida. A presença plena, todo o poder, toda a presença do Espírito Santo repousou sobre ele docemente, como uma pomba. A infinita presença e o poder infinito do Espírito Santo, para que toda a vida de Jesus fosse, instante a instante, controlada pelo Espírito. Então, isso quer ser enfatizado, que ele sempre foi controlado em tudo pelo Espírito. Eu tenho pouco tempo e correndo o risco de simplificar em demasia algo que é profundamente grande, misterioso e além do alcance de todos nós. Deixa eu ver como eu posso colocar isso em rápidas palavras. Você tem o homem em Jesus e você tem o Filho eterno de Deus. Agora, há essas duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, mas Jesus não vai agir conforme o seu poder de Deus eterno. Ou seja, o que vai ligar e transmitir ao homem, que é a humanidade, todo o poder, é o Espírito Santo. Isso faz parte do esvaziamento de Cristo. Ele não usaria as próprias prerrogativas de Deus que ele é. Então ele cresceu, amadureceu, ele aprendeu o que era obediência, ou seja, ele se humilhou, tudo isso pelo poder do Espírito, tudo isso sendo capacitado pelo Espírito. O Espírito Santo é o mediador entre a divindade e a humanidade. John Owen, o maior
puritanos, afirma que sua natureza divina não comunicou diretamente nada ao Jesus humano. Ou seja, a natureza divina de Jesus não comunicou diretamente nada ao Jesus humano. Ele diz assim: tudo passou pela mediação do Espírito Santo, e isso foi parte do seu autoesvaziamento. Ou seja, tudo que conectou a sua divindade a sua humanidade, em vez de ser ele mesmo, ele se submeteu a que o Espírito fizesse isso, o capacitasse. Então, através do Espírito, o poder divino agiu, o entendimento, a iluminação, a revelação, todas as coisas da natureza humana de Cristo foram intermediadas então pelo Espírito Santo. George Smithson, que é um teólogo escocês do passado, famoso, então diz, falando sobre isso que John Owen estava dizendo, já que John Owen escreveu abundantemente a respeito disso, é que todo o progresso e o desenvolvimento de Cristo no mundo, em todas as coisas, foi dado a ele e foi operado nele pelo Espírito Santo, em uma medida que nenhum homem poderia possuir, ou jamais possuiu. Por isso João diz: a ele foi dado o Espírito sem medida. Então o Espírito é que constituiu o elo entre a divindade e a humanidade de Cristo, comunicando ele perpetuamente a plena consciência, sua personalidade. Então todas as obras de Cristo foram mediadas pelo Espírito Santo, tudo que ele fez, não é? É por isso que quando as pessoas falaram que ele fez qualquer coisa pelo espírito de Beelzebu, ele disse: o pecado de vocês é o pecado contra o Espírito Santo, porque tudo o que eu fiz, e vocês não podem negar o que eu fiz, foi o Espírito Santo que fez. Ao falarem que tudo o que eu fiz foi feito através do poder de Beelzebu, vocês cometeram um pecado final, um pecado contra o Espírito Santo. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo está muito ligado à consciência plena do que Jesus fez, e de que ele era o Filho de Deus, vendo o Filho do homem no mundo, e negar por outros interesses a realidade. É por isso que é algo muito particular, não é? Então, se essa é a conclusão de vocês, por maldade, de que eu faço isso vindo de Satanás, vocês blasfemam não contra mim, mas contra o Espírito Santo, porque nada do que eu fiz, sem medida, tudo foi operado pelo Espírito Santo. Então o Espírito é o meio de tudo, de todo o conhecimento, de todo o ministério de Cristo. Então foi o Espírito Santo que o levou a pregar, como ele pregou. Foi o Espírito Santo que o levou ao deserto para ser tentado, logo depois do batismo. E eu amo Hebreus 9:13, não é? Porque nada pode ser mais belo sobre a relação do Espírito, ou seja, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, com o Filho, do que isso, porque isso está falando sobre aquilo fundamental e final do que Jesus fez. Hebreus 9:4 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito eterno se ofereceu sem defeito a Deus. Então, como é que Jesus se ofereceu sem defeito a Deus? Através do quê? Do Espírito Santo. Você vê, ele não fez em seu próprio poder, em seus próprios recursos. Hebreus está dizendo: quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito eterno, do Espírito Santo, se ofereceu sem defeito a Deus. Então, como é que Jesus chegou à cruz? Através do poder do Espírito Santo. Como é que ele foi em direção ao cálice? Através da capacitação do Espírito Santo. Como ele se ofereceu a Deus em sacrifício de propiciação e expiação? Pelo Espírito eterno. Então, no jardim ele diz: Pai, passe de mim esse cálice. Ele foi consolado, ele foi impulsionado, porque pelo Espírito Santo. Então, através do poder do Espírito Santo, ele fez tudo, até entregar a si mesmo como propiciação, através do poder do Espírito eterno. Então, quando ele saiu do túmulo, como ele saiu do túmulo? Ele tinha o poder de dar a sua vida e de tomar de volta, mas como foi?
Romanos, capítulo... diz assim: com poder pela ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. É assim que Romanos começa. Romanos, a gente até está meditando sobre isso de manhã aqui no domingo. Romanos 1:4. Com poder pela ressurreição dentre os mortos, segundo o Espírito de Santidade. Ou seja, o Espírito Santo o ressuscitou. Foi o Espírito Santo que lhe deu vida. E foi o Espírito Santo que concebeu ele no ventre de Maria. Quando ela perguntou, o que ele disse? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quem concebeu Jesus? O Espírito Santo. Quem capacitou Jesus? O Espírito Santo. Como Jesus se entregou como propiciação, expiação? Através do Espírito eterno. Quem ressuscitou o Cristo dos mortos? O Espírito Santo. Então foi Deus, o Espírito Santo, que veio sobre ele em seu batismo, sinalizando que tudo em seu ministério passaria da divindade para a sua humanidade através do arbítrio do Espírito Santo, e toda a sua capacitação seria dada pelo Espírito Santo, porque isso fez parte do auto-esvaziamento de Cristo. Ele não usaria nenhuma das suas prerrogativas de Deus, ele seria capacitado totalmente pelo Espírito Santo, e isso é a afirmação divina visual na sua coroação. Em segundo lugar, e para nós encerrarmos, você tem a afirmação audível. Agora não é mais o Espírito Santo, agora é o Pai. O verso 11: e uma voz saiu do céu: tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho todo o meu prazer. Então, quando o céu se rasgou, como Isaías tinha orado em 64, e como Marcos diz, Deus desceu, o Deus Espírito Santo, para toda essa realidade que nós vimos. E depois o Deus Pai falou audivelmente para todo mundo ouvir. Então João 8:18, Jesus disse: é o Pai que dá testemunho de mim. Então, qual é o testemunho do Pai sobre o Filho? Você é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Em ti eu estou totalmente satisfeito. Se alguém estiver em ti, eu estou totalmente satisfeito. Se alguém não está em ti, só tem a minha ira infinita. Você é o meu filho amado. Ninguém jamais ouviu isso, não é? Isso é retirado do Salmo 2, verso 7, que é um salmo messiânico. O Messias será o Filho de Deus. E isso é mais de 50 vezes repetido e repetido nos evangelhos. O que significa? Que ele tem a mesma essência do Pai, a mesma natureza, os mesmos atributos. Essa cena do batismo de Jesus, você vê que carrega tanto ensinamento. Por isso que quando a pessoa me perguntou por que Jesus foi batizado, eu quis parar, voltar, não é? Porque voltamos, já estamos lá no 14 ao 20, estamos aqui no 9. Então isso significa ser o filho, pertence ao seu ser coigual, coeterno, mas que abriu mão de todas essas prerrogativas e foi totalmente capacitado somente pelo Espírito Santo para ser concebido, para pregar, para fazer milagres, para se entregar como propiciação e para ressuscitar dos mortos. Então Hebreus 1 tem essa bela imagem, ele é o esplendor da glória de Deus, a representação exata da sua natureza, e assim todos os anjos de Deus o adoram. Não somente ele é Deus, mas ele é amado por Deus. Agaptos, você é o filho do meu amor. Essa é a expressão realmente, é filho do meu amor. Isso tem essa conotação única, só Jesus é o filho do amor de Deus. Então, em Gênesis 22, quando você vê a história de Abraão e Isaque, Abraão foi ordenado por Deus a sacrificar seu filho, e Deus continuou dizendo a ele 3 vezes em Gênesis 22, seu único filho, seu filho único, seu filho único, ele fica repetindo. Esse é o único filho que Abraão produziu. Este, portanto, é o filho do seu amor indiviso, ou seja, o amor dele em Isaque era
não era dividido, não era dividido. E Deus repete isso tantas vezes lá em Gênesis, porque o que está por trás é, na verdade, Ele entregar seu filho. É por isso que o cordeiro é achado, e Deus está dizendo, Ele é meu filho. Ele é o único que tem esse privilégio. Ele tem a minha natureza, tem meus atributos. Então, Isaías 42:1 diz assim, meu escolhido, em quem minha alma se deleita completamente. É isso que essa palavra no batismo de Jesus está dizendo, em ti eu estou totalmente satisfeito. Esse é o testemunho final e impecável e a coroação do Messias, nessa grande cena. Então você tem o testemunho de João Batista, da sua perfeição, você vem a mim para ser batizado, eu devia ser batizado por você, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você não tem só isso, você tem o testemunho visual do Espírito Santo descendo docemente sobre ele, e você tem o testemunho audível do Pai, você tem a inauguração, a coroação. É por isso que Marcos começa o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a sua coroação oficial. E para encerrar, para entender a sua importância, eu quero que você olhe depois Marcos 11, e lá no versículo 27, as pessoas perguntaram, com que autoridade você faz isso? Os fariseus e os saduceus. E Jesus disse assim, vocês querem saber com que autoridade eu faço isso? Ele estava curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, e eles perguntaram, da onde vem a autoridade? Qual é a autoridade? Jesus está dizendo para eles, vocês sabem da onde é a autoridade. Por isso ele tinha falado sobre o pecado dos espíritos contra o Espírito Santo, e Jesus disse assim, eu vou fazer uma pergunta a vocês, se vocês querem saber sobre minha autoridade. E para onde Jesus vai? Jesus vai para essa cena onde visivelmente as pessoas viram o Espírito Santo descer sobre ele, onde as pessoas audivelmente ouviram o Pai falando a respeito dele, ou seja, ele leva aqueles homens exatamente para o batismo de João, para aquele momento do batismo, e ele pergunta assim, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Porque ele estava dizendo o seguinte, foi lá que eu recebi. Estão perguntando da onde vem essa autoridade? Foi lá, visivelmente, diante de todos, publicamente, ou seja, na coroação do rei. É de lá que vem a minha autoridade. E aqueles homens não podiam negar aquela realidade. Você vê que eles ficaram numa saia justa, porque eles falaram, se a gente falar que o batismo de João é do céu, as pessoas vão... se a gente falar que não é, que João não é, que aquele batismo não é de Deus, as pessoas a multidão vai ficar revoltada, porque todo mundo tem João como um profeta. Agora, se a gente disser que aquele batismo é do céu, ele vai perguntar, então por que vocês não creram? Vocês tiveram todas as evidências de que eu sou o Messias. É por isso que era um pecado contra o Espírito Santo, quando eles falavam que era por Satanás, porque eles não tinham nenhuma dúvida de que ele era o Messias. Eram motivos outros que os levavam a fazer assim. Então, se você não reconhece a minha coroação, se vocês são capazes de se endurecer contra essa realidade, então eu não vou mostrar mais nada a vocês. Não há nada maior do que o testemunho do Pai, do que o testemunho do Espírito Santo, do que o que aconteceu no batismo. E isso é quão crítico é o batismo. Então a pessoa me perguntou, por que Jesus se batizou? Você vê, é crítico. Tudo começou aí. Sua autoridade foi testada muito em breve por Satanás, logo depois do batismo. Foi a coroação dele. Mas hoje nós não podemos mais falar a respeito disso. Vamos ficar de pé. É maravilhoso esse texto. Poucos textos são tão incríveis como o do batismo de Jesus, em significado, em ensinos profundos. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra.